Touro, eu desejo que você esteja bem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Larissa e neste vídeo nós teremos para vocês uma mensagem intuitiva e atemporal para qualquer posicionamento que você tenha o signo de Touro no seu mapa, algum planeta na casa 2, e se você lida com esse signo aqui pode ter uma mensagem para você também. Lembrando que essa mensagem é para um coletivo de pessoas, ela não vai falar com todos, então eu peço por favor o seu discernimento e a sua sabedoria para escutá-la. Eu te desejo uma boa leitura, uma boa mensagem, que venha o que precisar vir. E você pode ficar à vontade para contribuir com este canal se for do seu desejo. Vamos lá, vamos ver o que nós temos para vocês. Por favor, mensagem para o signo coletivo do signo de Touro. Touro, casa 2. Horus, essa carta caiu também para Virgem. Taurinos que têm uma força de pensamento muito grande. Muitos poderes de manifestação através da sua mente. Lady Vênus. Do álcool. Serapis Bey. Quando eu utilizo esse deck especificamente, ele sempre fala muito sobre questões atreladas a processos espirituais. E as mensagens dessa semana elas estão falando muito disso mesmo, sobre pessoas que vêm tendo ganhos de consciência, processo de maturidade, ganho de maturidade, de sabedoria, e os pássaros estão confirmando que você está passando por isso. As maritacas, né? Enfim. E essas maritacas com esse monte de coisa, eu tô sentindo exatamente isso, porque quando essa carta caiu e essa carta caiu, eu senti o 8 de paus. E o 8 de paus, ele fala também, dentre outras coisas, de mensagens rápidas, vindas da espiritualidade. E eu tô sentindo que você tá passando justamente por isso. Você tá passando por um processo na sua vida, eu não sei se aqui você tá trabalhando a sua mediunidade, talvez desenvolvendo o seu aspecto mediúnico de alguma forma, ou se isso é mesmo um processo de expansão de consciência, que pode sim estar atrelado também, concomitante ao seu desenvolvimento mediúnico, mas eu vejo que a espiritualidade está se comunicando muito, tá tudo muito rápido. Você tá tendo muitas compreensões, ganhando muitas compreensões. E pode ser que esteja um pouco confusinha aí na cabeça de Touro. Aqui pra alguns tá, tipo, essas maritacas, sabe? Pra alguns é isso. E é compreensível, porque as pessoas podem passar por isso mesmo. Quando você começa um processo de despertar, você fica tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? E aqui alguns estão passando por isso. Aqui os seus pensamentos estão muito acelerados, porque você tá recebendo muita informação de cunho espiritual. A tua intuição está passando por um desbloqueio muito grande. Tem um ganho de consciência muito grande que você está passando. Aqui a Lady Vênus, bem no centro, fala que verdades estão sendo reveladas para você e que ilusões estão sendo desfeitas. Ou seja, esse processo, ele, para cada um, obviamente, vai ser diferente, mas pode ser esse turbilhão de coisas. Sabe quando você vive talvez uma coisa e você fala, meu Deus, eu tava vivendo uma ilusão. Até que você passa e você fala assim, é isso. Eu vivi uma ilusão. Só que o processo de se dar conta, olha, tudo rápido, eu tô até embolando aqui. O processo de se dar conta sobre a realidade que você tá vivendo agora, em detrimento de ilusões que você tava enfrentando, esse processo é um desafio. Porque é uma quebra de paradigmas muito grande. Muito grande. Mas, se isso está acontecendo com você, é porque é necessário para o seu processo na sua vida. Em detrimento de coisas que você precisa vivenciar, que a sua alma precisa experienciar. Aqui tem coisas que estão sendo reveladas para você, que isso que está sendo revelado, que eu não sei, pode ser, por exemplo, aqui eu sinto que são coisas atreladas a mensagens espirituais, pode ser mensagens que você escuta, pode ser uma leitura que você tenha feito com alguém, não sei, mas isso que está sendo revelado para você,
que está atrelado a um ganho de consciência, essas questões específicas, pode ser talvez uma conversa que você tem com alguém, enfim. Essas coisas é como se estivessem tirando você de uma ilusão, ou te ajudando a que você pudesse sair de uma ilusão que você estava vivendo. Touro. A comunhão com a solidão. Isso está atrelado a uma pessoa, o imperador. Isso está atrelado a uma pessoa específica que você tem contato. Você está tendo compreensões sobre uma pessoa. E eu vejo que ao ter compreensão sobre essa pessoa, você está decidindo se afastar dessa pessoa, ou você decidiu se afastar dessa pessoa. Para alguns a mensagem é essa: o desassossego. Consumação. Aqui alguns taurinos estão tendo uma compreensão que vocês foram manipulados. Tá, olha como tá na minha mesa, eu vou ver se eu consigo passar isso pra você. Aqui eu vejo touro. Touro, aqui tem touro, peraí. Aqui tem touro. Aqui tem uma comunhão, que eu não vejo... nós pensamos na sua comunhão espiritual trazendo revelações para você, para que você possa despertar. Mas pensando no mundo terreno, aqui essa comunhão pode ser uma pessoa. Aqui nós temos o imperador. Opa, peraí. E aqui nós temos o desassossego. Você está lidando com todas essas questões. E essas questões que você está lidando é como se você tivesse compreensão que isso foi uma ilusão na sua vida. Pode ser um grupo de pessoas que você estava atrelado. E porque aqui eu vejo manipulação. Essa carta do imperador não vejo bem aspectado. Eu vejo que alguns taurinos passaram por uma manipulação especificamente. Que coisa, eu tô vendo uma coisa aqui muito... Aqui vocês estão decidindo se retirarem do convívio de pessoas, touro. Eu não vejo aqui somente uma pessoa específica. Se é uma pessoa específica, pode ser, mas mesmo se tem uma pessoa específica, eu vejo que tem outras atrelados a essa pessoa específica. E eu vejo que você tá decidindo se afastar disso, ou ficar distante disso, porque você sabe que isso não é bom pra você. Ou você está sabendo agora, porque aqui você está passando por um ganho de consciência. Essa situação que você está se afastando carrega um desassossego interno muito grande. São coisas muito... conflitos que você passa com essa situação. Conflitos constantes. Agora, uma outra perspectiva para essa mensagem é que essas mensagens espirituais que você está recebendo, que está te trazendo um ganho de consciência, compreensões de que você foi manipulado por outras pessoas. Se você manipulou, eu não sei, mas aqui pode estar invertido, mas aqui eu vejo que... Vou colocar que você está sentindo isso. Aqui alguns taurinos estão se afastando de situações porque você sabe que houve manipulação dessas pessoas para com a sua pessoa. Espero que tenha ficado claro. Aqui eu tô sentindo algo muito atrelado a questões... ou família ou grupos de amizades. Aqui tem alguma pessoa que você lida e essa pessoa ela pode ser ou um chefe ou uma pessoa que ela tem um cargo muito... não é um cargo. Se for um chefe, tem um cargo específico importante. Mas pode ser uma pessoa que tem uma autoridade na sua vida, de alguma forma. Tem um aspecto assim.
Mas enfim, aqui eu vejo que é esse imperador. Você está decidindo ficar distante de alguém especificamente. Tem esse imperador, e eu vejo que esse imperador, ele tem duas pessoas ao lado dele, que isso pode ser uma mulher também. Essa pessoa, ela tem duas pessoas que ela manipula belamente, entre aspas. São duas pessoas que é como se fossem marionetes na mão desse imperador. Só que aqui, obviamente, essa manipulação, ela não é boa. Não é algo bom. Nenhuma manipulação é boa, né? Mas eu vejo que tem duas pessoas, porque tá vendo que esse imperador, ele tá grande perante essas duas pessoas. Esse imperador, ele exerce uma influência sobre duas pessoas, e essas duas pessoas você tem convívio com você tem convívio com essas pessoas. Ou pode ser uma coisa direta ou indireta. Às vezes pode ser que você nem conheça quem é essa pessoa, mas essa pessoa talvez conhece pessoas que estão à sua volta, que são manipuladas por essa pessoa específica. E para alguns você está tendo um ganho de consciência sobre isso. Essa mensagem é muito específica, muito particular. Touro. 9 de copas. Três de paus, 6 de copas, 10 de ouros. Aqui isso que fala pra mim, aqui tá com a energia da casa. Mas o 10 de ouros também pode falar de ambiente de trabalho. Porque aqui nós temos o 3 de paus com a energia do empreendimento. As de espadas, exatamente isso que eu tô sentindo. Você passou, ou foi alguém na sua energia que passou por alguma manipulação vinda dessa pessoa especificamente. Isso aconteceu no passado. E eu vejo que você está ganhando compreensão, ou a pessoa que você lida, sobre essa situação específica. Aqui a gente fala de uma situação de manipulação. Houve manipulação, eu não sei que tipo de manipulação foi essa. Mas houve, isso aconteceu no passado, e você tá ganhando consciência sobre isso. Com as de espadas, para alguns está atrelado a revelações mesmo que estão sendo feitas para você. Vamos colocar que é você, mas é importante você adequar. Aqui são revelações mesmo. Aqui tem uma coisa muito específica. É como se a vitória de uma pessoa que eu sinto... Aqui eu sinto a sua energia, touro. A solidão com o 9 de copas. Que tá atrelado à energia da vitória. Você ter consciência, ganho de consciência sobre manipulações que você passou na sua vida, deixa outra pessoa ou um grupo de pessoas bem desassossegado. Mas aqui eu sinto que é esse imperador. Eu sinto que é esse imperador. Esse imperador é uma pessoa que tem influência sobre algo. E essa pessoa, ela manipulou outras pessoas. Talvez para agir em relação a você, eu não sei. Aqui a gente fala de alguém que usou de algum poder específico que tem em mãos para prejudicar outras pessoas ou te prejudicar de alguma forma. E se foi para te prejudicar, atrelou outras pessoas. Aqui, esse imperador, eu vou falar esse imperador, mas pode ser uma mulher. Essa pessoa específica, ela tinha outras duas pessoas ao lado. Só que quando isso especificamente vier à tona, isso deixa essa pessoa desassossegada. Porque é aquilo, sabe quando a pessoa ela vai talvez prejudicando várias pessoas na vida dela. Ela prejudica um, ela prejudica o outro, e ela vai achando que aquilo nunca vai aparecer ou vai retornar de alguma forma. Até que isso venha à tona. E isso deixa essa pessoa desassossegada. Porque eu sinto que não foi somente uma vez. Isso aconteceu diversas e diversas vezes. Não foi só uma pessoa que foi prejudicada. E aqui eu tô sentindo ou um ambiente de trabalho ou seu ambiente familiar. E às vezes pode ser que você nem tenha sido prejudicada. Às vezes pode ser que isso esteja na sua energia. Porque aquilo, tarô é energia. Não necessariamente você esteja envolvido com isso. Talvez você esteja em volta disso. Ou pode ser que você tenha sido essa pessoa manipulada por
por essa outra pessoa. Eu não sei quem é você aqui. Mas aqui a gente fala de uma pessoa que é como se talvez o ato dela ou a palavra dela fosse respingando em diversas pessoas, inclusive para que diversas pessoas brigassem uma com as outras. É às vezes uma coisa que é feita para que várias outras tenham desavença ou várias outras sejam prejudicadas. Touro. Rei de espadas. Engraçado que eu tô sentindo a sua energia aqui. Esse rei de espadas com o 9 de copas e solidão, eu tô sentindo que é touro, mas enfim. Você pode ter gêmeos, Libra e aquário no seu mapa. 2 de copas. Agora aqui nós temos outra energia. O julgamento. Exatamente. Aqui a gente fala de algo que vem à tona sobre algo específico do passado, que prejudicou outras pessoas. A estrela. Isso tem uma guiança espiritual e uma proteção para que você receba essas mensagens ou esse ganho de consciência específica. Para alguns isso pode estar atrelado a questões de justiça, porque aqui, se você não está nessa energia do rei de espadas, aqui tem uma questão de juiz, de um juiz. Gente, aqui essa mensagem ela fala sobre ganho de consciência muito grande. E fala sobre um processo de retorno de algo que foi feito no passado e que foi prejudicial. E eu não sinto, sinceramente, que essa questão assim, de algo que foi feito talvez tenha atrelado... Vamos pensar, por exemplo, em alguém que talvez manipulou outras pessoas e que essas pessoas elas foram prejudicadas. E eu sinto que você está envolvido nisso de alguma forma. Eu não sei quem é você aqui, mas você está envolvido em algum ponto. Ou pode ser que você seja essa pessoa, não sei, né? Quem que assiste aqui. Mas enfim... essas coisas que aconteceram, não houve prejuízo apenas para uma pessoa. Muitas outras pessoas possivelmente foram prejudicadas. Por exemplo, se a gente pensa no aspecto de empresa, de uma empresa, por exemplo, em que talvez tenha alguma manipulação de um chefe, e pode ser uma mulher também, sempre lembrando. Não houve algo somente com uma pessoa. Foram diversas questões, porque aqui nós temos várias pessoas nessa carta. Só que aqui eu vejo que junto dessa pessoa que é chefe, ou que tem um cargo de liderança, ou um cargo acima do seu, não sei, tem outras 2 pessoas que essa pessoa ela manipula, e essa manipulação é verbal. Eu vejo uma manipulação verbal aqui. E se tem manipulação é porque não é verdade. Toda manipulação, se é manipulação, se tem distorção de fato, é porque não tem verdade. E com a carta do julgamento, fala sobre... O julgamento, ele carrega muito grande, o julgamento, ele carrega muito forte a energia da justiça. Porque o julgamento é 2. O 2, ele carrega a força do 11, que é a carta da justiça. E nesse processo específico, isso fala pra mim que dentro dessa questão específica, o que é justo vai prevalecer. O que está de acordo com a espiritualidade, com a verdade da espiritualidade, com a verdade das leis espirituais, sei lá, enfim, de causa e efeito, eu não sei. Essa mensagem já fala que o que é justo acontece. Aqui, essa manipulação especificamente, ela está atrelada a algo que talvez foi falado e que nesse foi falado foi escutado só um lado. Ou seja, esse julgamento, ele não foi feito de uma forma justa. Por quê? Porque o julgamento carregando, isso é uma interpretação que eu tô trazendo para essa mensagem, da mensagem do que está me vindo aqui. Se nós temos o julgamento, geralmente, quando acontece um julgamento atrelado à força da justiça,
A força da justiça, ela carrega a força de Libra. Libra, que é inclusive regente por Vênus, assim como você, porque de alguma forma consegue lidar com os dois lados da situação. Isso está atrelado a um juiz, por exemplo, um rei de espadas, uma pessoa justa, ela vai escutar ambas as partes. Uma pessoa justa, uma pessoa sensata, uma pessoa lúcida, ela vai querer escutar os dois lados da história. Ela não vai querer ficar com um lado e tomar aquilo para verdade, porque ela pode saber que tem uma grande probabilidade dela ser manipulada nisso. Um julgamento mais sincero, um julgamento, quando eu falo sobre um julgamento, é sobre você buscar a verdade das coisas. Um julgamento sobre uma situação está atrelado a você conseguir compreender os dois lados da história e tirar uma conclusão sobre isso. E aqui não foi feito isso. Aqui, o julgamento que foi feito no passado, com o 6 de copas, foi de algo atrelado apenas a esse imperador, porque esse imperador, ele é maior do que essa energia, que é a energia da solidão, ó. Esse imperador, ele é maior que tudo. Então, aqui houve uma questão de um exercício de poder exagerado, porque de alguma forma isso foi prejudicial para alguém ou para... Mais uma vez eu tô sentindo que tem várias pessoas atreladas a isso, mas enfim, pode ser uma pessoa específica, mas isso reverberou em outras. No passado, isso especificamente, não foi justo esse julgamento, mas agora isso retorna de alguma forma para ser olhado de uma forma justa, e isso está atrelado a ganho de consciência. Você está tendo downloads espirituais com relação a isso. É isso, essa mensagem eu achei bem particular, mas que pode acontecer com o ser humano. Conselho para Touro. Foco na sua saúde. Aqui isso pode ter te abalado muito. Inclusive, para alguns, eu não sei a que ponto que isso chegou, porque aqui para alguns tem uma questão de justiça com esse rei de espadas. Isso pode ter te abalado muito. Então, aqui como conselho é que você possa focar na sua saúde. Touro. Mensagem para Touro. Nossa, 199. Desperte para as verdades superiores. Não se iluda com as conquistas fáceis, com os prazeres transitórios, com as sensações efêmeras. Busque intensamente as coisas sólidas e duradouras. E para isso, espalhe em redor de você alegria e otimismo, bondade e amor, que são as bases firmes e eternas da felicidade que jamais termina. Só o amor constrói para a eternidade. Exatamente isso, Touro. Eu sinto que aqui você está passando por um processo de despertar sobre as verdades. Não é... E quando a gente fala sobre a verdade, é você reconhecer a verdade, não o que é manipulação. A verdade está atrelada a você compreender que aquilo que talvez você pensava que era verdade foi uma manipulação. Independente do que tenha sido isso, ou isso está atrelado à sua vida afetiva, ou pode ser a vida afetiva também, que nós temos o 2 de copas aqui. Pode ser também relacionado a trabalho e pode ser também relacionado à sua família. Eu não sei, para cada um isso vai ser de uma forma específica, mas a gente fala de ganhos de consciência. É isso, desejo que essa mensagem tenha te ajudado. Um grande abraço.